Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Age Free Roads. Este é o quarto e último episódio da microssérie que homenageia o biólogo chileno e nosso professor em Biologia Cultural, Humberto Maturana. Uma série que eu, Fábio Betti, conduzi ao lado de meu colega, Arthur Asnis, em torno de uma pergunta simples e profunda: o que se transformou em mim a partir da convivência com o Doc? Ao longo dos episódios anteriores, ouvimos histórias de colegas do mestrado no Chile e também do programa de certificação em Biologia Cultural que aconteceu no Brasil, em Curitiba e em São Paulo. Agora chegamos ao episódio de fechamento e hoje a gente conversa com o Waverly Neuberger, colega também do nosso programa de certificação no Brasil. Seja muito bem-vinda, Vavi. Obrigada, Fábio. É um prazer estar aqui com vocês, ainda mais falando do Maturana. E a gente está falando aqui nos outros episódios, foi uma tremenda oportunidade da gente poder conversar com as pessoas que a gente gosta. Inventamos um bom pretexto para ter boas conversas presencialmente, né? Que a gente fazia tempo que a gente não se via presencialmente, era mais online, então verdade. Uma alegria estar contigo aqui, Vagi, de verdade. Obrigada, tá? Pelo convite. Ao longo desses 4 episódios, o que ficou claro para mim é que a herança de Maturana não é só intelectual. É uma herança de postura diante da vida. Uma herança que diz que o outro não é um obstáculo, é a própria condição da existência. Que conviver se torna algo mais poderoso desde a dinâmica do amar no sentido mais rigoroso e mais belo da palavra em ação. Exatamente isso que o Age Free Road quer construir. Espaços onde pessoas de todas as idades se encontram como legítimos outros, onde a diferença de geração não é fonte de conflito, mas de criação, onde nenhuma experiência de vida é descartada, porque toda experiência é parte do que nos faz humanos. Maturana nos ensinou isso, e nós que tivemos o privilégio de conviver com ele, temos a responsabilidade, a obrigação de continuar também ensinando e praticando. É isso. Começamos, Arthur? Nosso último episódio? Começamos não, vem sendo um presente contínuo que vem se transformando, né? Waverly, prazer estar com você. Nossa, me conta, pergunta que a gente faz sempre. Como foi o seu primeiro contato, ou quando foi, ou como foi, né, com o Humberto, enfim, como o Humberto se instalou no seu viver? Alugou um triplex no seu viver. Com certeza. Então, eu sou bióloga e eu conhecia já o trabalho do Maturana através dos artigos mesmo dele. E o primeiro livro que eu li do Maturana foi A Árvore do Conhecimento, do Maturana e do Varela. E aí foi uma coisa assim, bem complexa, né? Porque ler um livro do Maturana não é uma coisa simples. E eu lia e olhava, e assim, aquilo me fascinava, porque trazia uma forma de olhar para o mundo completamente diferente e, ao mesmo tempo, uma forma de olhar para o mundo que me intrigava muito e que fazia muito sentido com o que eu vivia, por exemplo, na natureza, no campo, na floresta. Fazia muito sentido. Só que era difícil, bem difícil. E aí eu li A Árvore do Conhecimento, cada página, às vezes 3, 4 vezes. Um padrão se repete nas nossas conversas. Né? Não tenho vergonha de dizer isso. Não, recado para você que está nos assistindo, né? Os anteriores falaram a mesma coisa, mas não foi combinado. Exato. E aí eu fiquei sabendo do curso pelo Junqueira. Né? O Junqueira falou para mim, a Marga também, né? Que eu já conhecia, né? Lá de Curitiba, e eles me falaram do curso e eu falei, não, vou me inscrever, né? Mas aí eu fiquei pensando, nossa, eu não consigo ler direito o Maturana, eu vou me inscrever no curso dele, né? Será que eu vou ficar boiando? Sabe aquela ideia de será que eu vou conseguir, né?
quer saber de uma coisa? É uma oportunidade única na vida, né? Tá do lado de alguém que te causa tamanho assombro, né? Pela originalidade das ideias, pela profundidade das discussões que ele trazia. E foi assim. E foi uma experiência inigualável, né? E toda vez que eu falo disso, eu penso nisso como um imenso privilégio, né? O privilégio de ter convivido com o Doc, né? Com vocês, né? E com aquilo que a gente construiu naqueles momentos, né? Porque é sempre uma construção coletiva, né? E a gente se dá conta disso. Normalmente, quando você vai para um curso, né? Você está ali muito ligado em quem está oferecendo o curso, né? Então você está ali, não vou esperar o que vai vir dele, né? Mas não foi isso que aconteceu, né? A gente tinha o tempo todo uma liberdade de co-criar o curso junto com ele. Que perguntas tiene, né? Assim, começava sempre exatamente. assim, né? Já quebrava na entrada, já quebrava a lógica do tá aqui o professor para ensinar. Exatamente. Eu estava querendo saber que perguntas nós tínhamos. Exatamente. E era muito interessante isso, né? Eu me lembro de uma passagem, né, que teve uma pessoa do curso que falou assim, não, mas eu já anotei tudo, agora o que vem para frente? Sim, eu lembro até da pessoa, não vou entregar. Não, a gente não vai entregar. Mas eu lembro de umas 2 ou 3 que falaram isso. E não era isso, né? Não era. E aí eu acho que assim, foi um processo de cocriação mesmo, de abertura da mente, né? Abertura dos espaços, né? Muito rico. Foi uma ruptura, né, naquilo que eu, Arthur, estava, e acho que é um pouco do que você está trazendo, mas vou falar na primeira pessoa, claro, né, naquilo que eu, Arthur, estava acostumado, né, que eu vou lá, né, e o professor vai dizer, né, o que é, né, e ali foi diferente. Eu vou lá e quem está lá fala assim, uma pergunta, e a partir dessa pergunta, né, uma abertura de mundos, né, uma coisa bastante interessante e marcante nesse processo de biologia cultural. Humberto e a Ximena não citavam nenhum autor. Era bem esquisito, né? Sim, porque normalmente a gente espera que tenham referências. Né? A gente espera referências. Né? Eles citaram algumas pessoas que não estavam ali em razão de experiências, em razão de uma série de... Sperry, acho que é isso. Exatamente. Né? Mesmo o Varela e tal, mas não era uma citação de referência. Sim. Né? E por que isso? Né? Porque é a experiência de cada um. Né? O conhecimento é fruto da experiência de cada um, né? Nessa deriva, né? Que cada um tem, né? Ao longo da sua vida. Então, eu achei isso fascinante. Isso, para mim, foi... Né? E principalmente na questão do Humberto, vindo de um mundo acadêmico, né? Waverly vem de um mundo acadêmico, né? Tem regras muito rígidas, né? Muito rígidas, né? Se eu fizer uma tese de mestrado, né, que nem eu fiz no Chile, sem citar referências, não vai adiante. Sim. Né? Dentro do domínio, né, desse domínio é pressuposto citar referências, fazer referências a quem disse. A Humberto Maturana disse que... Né, isso foi muito disruptivo, né, para usar uma palavra aí que está na moda. A gente, nesses episódios todos, a gente lembrou de histórias
frases, situações que ficaram mais fortes, né, na nossa convivência com ele, lembrando sempre que tem um momento que é os livros, que é uma experiência, e tem um momento que é a convivência com ele, que é uma experiência completamente diferente. Sim. Né? Eu diria que o momento dos livros é um momento difícil, em alguns livros são bem desafiadores. Você disse que começou pela Árvore do Conhecimento, eu comecei pelo Habitar Humano, e eu já disse aqui, eu, como jornalista, eu tenho uma escola, né, de redação, de uma forma de escrever que tem que ser o mais límpida e acessível possível. E aí eu brincava de abrir o Habitar Humano em qualquer página, lia um parágrafo e eu mesmo sozinho começava a rir, porque eu não entendia nada. Coordenações de coordenações e blá blá blá. Eu falei, o que é isso aqui, né? E aí tive a oportunidade de conversar com o Edson, marido da Marga, que foi quem fez a tradução. E eu fui até meio, peço desculpas, Edson, se você assistir isso aqui, fui duro, pô, que tradução foi essa? Ele falou assim, não vi espanhol. Eu fui fiel, né? Falei, nossa, depois eu tive acesso ao texto espanhol, eu falei, eu entendi, né, assim, que tinha que ser uma linguagem. Mas, assim, a gente sempre lembra de histórias dessa convivência que eu acho que ajudaram a aterrar, né, a proposta que estava sendo colocada, que era muito disruptiva. Sim. Para o modelo, a gente estava falando aqui, que antes de começar a gravar, que a verdade o certo é isso, o errado é aquilo. A gente foi educado a vida toda para chegar nesse lugar e alguém fala assim, não, mas tudo que é dito por um observador, ou seja, a perspectiva é sempre subjetiva. Sim. E a gente vai ter que conversar sobre as nossas perspectivas objetivas para ter uma convenção do que a gente vai chamar de objetivo. Então era assustador isso, porque assim, mas então tudo é relativo? Tudo é relativo. Me lembra muito Tim Maia, tinha uma frase que tudo é tudo, nada é nada. Né? Assim, é uma coisa meio assustadora para a gente, e eu acho que a gente luta com isso porque nos tira o chão, né? Então, eu acho que as histórias que ele contava, frases, né, experiências que a gente vivia, iam ajudando, através da generosidade que eu acho que ele sempre teve, a gente a se deslocar desse lugar que é muito inseguro. A gente estava num lugar das certezas, das verdades e tudo mais, e a gente vai para um campo de relatividade, eu preciso escutar o outro para poder me deslocar, percepção, ilusão e uma série de outras coisas que a gente viveu que não foram confortáveis. Eu acho que as histórias muitas vezes ajudavam a criar uma espécie de conforto nesse processo de deslocamento. Então, eu não sei, nesses anos que você conviveu, né, fora o que você leu, mas que história, ou que memória vem, ou que frase, que situação que vem que fala, putz, isso daqui foi marcante e me ajudou a me deslocar nesse processo de me abrir a novas perspectivas de mundo e de enxergar o mundo através de lentes não tão convencionais, até a questão da academia, né? Realmente, eu e o Arthur fizemos a pesquisa de mestrado juntos, e a gente eu não lembro de ter muitas citações, né? Não sei, alguns livros que a gente leu dele, do Maturana mesmo. Do próprio Maturana. E ele provocava a gente assim, eu quero que vocês pesquisem, que vocês estudem, que vocês tenham uma pergunta, que vocês não tenham uma resposta a priori. Né? E a gente não tinha, a gente foi lá pesquisar para descobrir a resposta para a pergunta que a gente fez. Né? Bom, Fábio, agora você me abriu N caminhos para conversar sobre isso. Aproveite. Mas assim, a primeira coisa que eu quero falar para quem está nos ouvindo, já que a gente falou tanto da dificuldade de ler Maturana, é de uma experiência minha com a questão da leitura. Que assim, era muito difícil ler e tudo mais no começo, era muito difícil. Habitar Humano, mesma experiência que você relata, aquela dificuldade e tal. E aí, mais ou menos uns 6 meses depois que a gente estava fazendo o curso, e eu estava lendo ali o Habitar Humano mesmo, para fazer a nossa bitácula, eu me dei conta, de repente eu estava lendo, falei, espera um pouco, levei um susto, eu estou entendendo. O que está acontecendo? Né? E aí eu me dei conta de que, na verdade, eu precisava era entrar na forma de raciocínio dele. Porque quando a gente lê alguma coisa, a gente já está tão condicionado, então um parágrafo, como ele é,
2 primeiras linhas introduz o assunto. As 4, 5, 6 linhas que vêm depois desenvolve o assunto introduzido. As últimas linhas ou conclui ou deixa o gancho para o próximo parágrafo. Só que nada é assim nos parágrafos do Maturana. Ele tem uma linguagem que é espiral. Ela é recursiva e ela volta, só que ela sempre volta ampliando um pouco mais. E assim sucessivamente. E eu me lembro de ter pensado, puxa, é isso então, por isso eu estou entendendo, porque eu entendi finalmente a forma de pensar dele. E eu me lembro de ter chegado na aula, né, no encontro, né, naquele encontro que a gente teve, e eu cheguei para todo mundo, né, professora, a vida inteira, né, a primeira coisa, quando eu descubro alguma coisa, eu vou louca contar para todo mundo. E eu fui contar para todo mundo e tal, e não sei o quê, e falando para ele. E ele só olhando assim para mim. E eu percebi que ele não estava gostando muito do que eu estava falando, né? E aí eu perguntei, mas mestre, por que não fala? Doc, por que você não contou isso pra gente logo, né? Ele falou, porque isso fazia parte da iniciação. Você vai ter que descobrir. Você vai ter que descobrir. Cada um tem um tempo. Exatamente. Você falou 6 meses? 6 meses, mais ou menos. 2 anos. Eu tenho algum problema. Foram 2 anos. Eu me lembro também que em algum momento eu falei, nossa, agora 2 anos estudando com ele. Que é pior, né? Porque não foi lendo o livro sozinho. Depois de 2 anos estudando com ele que o livro começou a fazer muito sentido para mim. É que eu sou bióloga, né? Então tinha um caminho ali já criado, entendeu? Na biologia, né? Então, eu acho que foi isso que facilitou a minha vida. Me senti menos Não, burro. eu acho que foi isso que facilitou a minha vida, entendeu? Então, quando você for ler Maturana, não leia como se você estivesse lendo um livro comum, um texto normal. Não espere, veja a construção até do parágrafo, como as coisas são colocadas para você começar a entender o mundo que aquilo está sendo dito. E assim, eu fui, minha vida inteira eu fui professora universitária. Então, e a academia é isso mesmo. A academia tem um monte de regras, um monte disso, um monte daquilo. E eu já, sei lá, eu acho que na década de 90 eu comecei a me revoltar contra uma série de coisas que eu tinha que fazer como professora e eu não gostava. Nunca gostei de dar avaliações, por exemplo. E aí, mas tinha o tal do programa, né? Então você entra no primeiro dia de aula, que você não conhece as pessoas, e você já coloca o que você vai falar. Eu achava isso de um desrespeito enorme. Eu queria conhecer as pessoas, e eu queria saber, na verdade, como inclusive introduzir aqueles assuntos, né? Porque... E não tinha esse espaço. Né? Você já tinha que entregar o programa antes de dar o curso, no planejamento estratégico, essas coisas todas. E o Maturana, assim, o jeito dele trabalhar, né? E realmente respeitando o outro como legítimo outro, né? Chegando ali aberto, curioso, para saber seus pontos de vista. Aberto para discutir e mudar de opinião. Só a presença absoluta dele, né, de estar o tempo todo ali, você percebia que ele estava ali. Ele não estava pensando no que ele ia dizer depois. Ele estava ali o tempo todo. Isso provocou uma mudança tão grande no meu jeito de me aproximar das aulas. É claro que eu não vou dizer para vocês que eu consegui fazer uma disrupção completa, porque a academia é a academia. Mas eu simplesmente mudei completamente o jeito de me aproximar dos alunos, das aulas, a forma de estar lá, a presença, né? E o respeito. Agora isso tem um preço, né? Porque
A gente estava lembrando aqui, né? Eu participei de 2 programas, o Arthur de 3, né? Se reconhecer que você fez a certificação em Curitiba e você participou como tutor, mentor na certificação em São Paulo. E mais 2.400 idas a Santiago. A Santiago e palestras e tal, né? Fora os programas intensivos, digamos assim, você participou de 3 programas intensivos, eu participei de 2, você participou de outras charlas, né? Outras palestras e workshops, etc. Eu também participei de alguns. Mas que preço é esse nos programas intensivos, né? O programa começava com 60, 50 pessoas e ia diminuindo, né? E na minha forma de olhar, vivenciando isso e conversando com as pessoas, diminuía porque era difícil mesmo você sair desse condicionamento aí para um outro caminho. E tinha, por mais que eu acho que fosse mais respeitoso para os alunos, para os participantes, você primeiro... Que perguntas vocês têm, deixa eu entender o que é importante para vocês e a partir daí eu construo a nossa jornada de aprendizagem conjunta. Eu acho muito mais respeitoso. E muita gente que vai com a expectativa de passa o conteúdo aí. E você deve se lembrar do momento lá que teve que se vadiam, né? Os que têm expectativa que se vadiam e tal. Então tem momentos difíceis nesse processo porque você tem que ter muita coerência para você afirmar um processo e aceitar que, por mais que seja respeitoso com relação às pessoas, mas aceitar que as pessoas vão embora. Sim. Isso para mim é chocante, porque a gente está num lugar, todos nós, o tempo todo, ganhando medalhinha quando a gente joga o jogo do algoritmo, o jogo do conhecimento, etc. Tal. E eu via Humberto e Ximena firmes, assim, a gente tem uma forma, a gente acredita que essa é a melhor forma, essa é a forma mais respeitosa, a gente não vai abrir mão disso, apesar das expectativas que vocês têm, que nós não prometemos nada, mas que vocês estão se dizendo frustrados. A gente vai seguir aquilo que a gente acredita, porque a gente está aqui num espaço de construir reflexão, não de passar conteúdo. Então não tem conteúdo que se repete, porque a reflexão não se repete. Então, Waverly, na instituição, a gente está comentando isso, né, na instituição de ensino que você deu aula, ou qualquer outra instituição de ensino, ficaria certamente lisonjeada de ter o Humberto Maturana como docente, né? Mas eu acho que não aguentaria, né, o processo, os padrões, os pressupostos, não aguentariam, né? Eu vejo, nós fizemos mestrado numa universidade no Chile, foi uma turma só. Né? Uma turma só, era muito disruptivo, né? Era muito diferente, né? Sempre tem alguém que banca, né? O diretor dessa universidade bancou o primeiro ano, porque, óbvio, ter Humberto Maturana, quer dizer, tô aqui eu inferindo, né? Ter Humberto Maturana, um curso era sensacional. E acho que nos 2 programas que a gente teve a felicidade de ter no Brasil, um em Curitiba e um em São Paulo, tem um nome de quem bancou, né? O Rodrigo Rocha Loures, né? Que foi um mecenas, né? Que acreditou em muitas outras coisas, inclusive na biologia cultural, né? Quando trouxe em 2007 o programa para Curitiba e depois viabilizou ele em São Paulo, né? Eu acho que esse crédito, né, do Rodrigo cabe muito bem, né? Por quê? Porque é alguma coisa completamente distinta em que a gente vai perder não no sentido da perda, né? Mas muitos vão sair no meio do caminho porque o modelo mental é diferente, ou porque estão em outro momento de vida, e isso dentro do contexto da biologia cultural é normal. Né? Faz parte, tá embutido aí. Né? Eu sentia que muita gente queria a fórmula. Né? A fórmula, A fórmula. Como é que eu faço isso acontecer na minha empresa? Como é que eu faço isso acontecer? Né? Então, isso daí é alguma coisa impensável, né?
num curso de Maturana, né? Fórmulas, esquece. Né? A gente viu muito consultor que né, que foi falar, bom, eu quero aprender para eu, né, poder fazer, né? E na hora que começou a anotar, né, como você trouxe, né, começou a anotar, e o que vem agora? Não, mas você já falou, né? Achou que não era para ele. Como é que eu aplico isso? Eu acho que isso se torna uma conversa super atual, né? Porque a gente está vivendo uma cultura que não está conservando a reflexão no seu centro, né? Está conservando justamente a não reflexão. Sim. A resposta sim ou não, né? Usando a inteligência artificial como um substituto desse processo, acreditando que ela vai fazer a reflexão por nós, né? E lembrando, acho que uma coisa, quando a gente fala o que se transforma na convivência com alguém, a gente traz essa pessoa no centro de uma conversa e reflete sobre o que muda ao redor dessa pessoa que a gente está colocando aqui no centro, né? Quando a gente quando a gente tira do centro, vou falar diferente, o processo reflexivo, que é algo que favoreceu o desenvolvimento, né, o nosso desenvolvimento como sapiens, é preocupante, né? Então, acho que eu trago aí agora a conversa para um lugar meio de realmente uma preocupação com o mundo que a gente está gerando quando a gente tem feito escolhas de não aceitar a reflexão como um processo humano essencial para seguir evoluindo como seres humanos, né? Na verdade, eu acho que a gente está num momento em que parece que pensar é opcional, né? E isso é uma coisa realmente assustadora. Eu tento olhar as coisas de uma perspectiva... Trabalhei minha vida inteira com ecologia, né? Então eu tento olhar as coisas de uma perspectiva mais ampla, né? Isso não quer dizer que eu tenha conseguido, né? Mas eu tento. Então, por exemplo, você vê em muitos grupos animais mesmo, quando você tem superpopulação, quando você tem perda de um recurso ou escassez de um recurso importante, né? Você vai vendo como esses grupos se desestruturam, né? Eu acho que o momento que a gente está vivendo de muita incerteza, acho que é um momento de mudança de modelo de vida, né? O modelo que a gente seguiu até hoje não dá mais para continuar. Acho que isso é claro, mesmo para quem nega isso é muito claro. E, ao mesmo tempo, você tem muitas coisas brotando, mas nenhuma delas além do tamanho do broto. Você não sabe qual delas realmente vai florescer, vai emergir, e para isso você precisa ter uma abertura para abraçar a incerteza. Né? Abraçar a incerteza, mas não é abraçar a incerteza como, não tenho outra coisa para fazer. É abraçar a incerteza com curiosidade, com abertura. E era isso que o Maturana fazia o tempo todo. Né? Era cada semana que a gente passava junto era incerta. Você não sabia o que ia acontecer, e ele abraçava essa incerteza. E a gente tinha que abraçar juntos. Isso me lembra, né, uma fala que é a seguinte: a gente não vai dormir pensando se a gente vai acordar na manhã seguinte. Essa normalmente não é uma preocupação. Você vai dormir pensando como é que você vai... Ou se o sol vai surgir no horizonte, não vai? Se você vai acordar às 5 ou às 7, o que você tem que fazer. Mas nunca, né, pensando se você vai acordar vivo. Né? Óbvio, acordar seria... Né, se você não acordasse, vivo, eu não queria fazer esse comentário, mas já que você fez. E aí o gancho com aquilo que você está trazendo, né, é que apesar da incerteza, não significa do incerto, do incoerente. Né? Na minha leitura, significa do novo. Sim. Né? A gente não sabe qual é o novo que vai vingar. Né? Agora, se eu tenho confiança, né, nas coerências do meu viver cotidiano, o novo significa algo novo e que vai vingar. Né? Agora, o medo do novo
porque ele me tira de um lugar confortável, né? E talvez isso é que esteja de uma certa forma, né, nos atrapalhando. Lembra daquela frase, tudo muda em torno do que você quer conservar? Clássica. Né? Se você quer conservar um modelo que a gente sabe que está naufragando, é claro que você vai se recusar a olhar para o lado. Né? E é claro que se te oferecerem rotinas automatizadas que diminuam a sua dor de pensar naquilo que está acontecendo, você vai entrar direto nesse navio. Não precisa ir longe, né? Antes de gravar, eu estava olhando o meu celular e eu moro num condomínio, né? E tem lá o grupo do desgraçado do grupo de WhatsApp do condomínio. E aí, uma pessoa dizendo, né, da jornada 6x1. Que isso vai ser um absurdo para o condomínio, porque nós precisamos rever tudo, porque vai aumentar, porque o porteiro vai ter que fazer não sei o quê, vai contratar. Olha, ele escreveu um textão. E aí já começou, né? Porque esse governo quer ferrar com a gente. Então, assim, é exatamente isso que você está dizendo, aplicado no meu viver cotidiano. Né? Exatamente. Ninguém sabe o que vai ser. Todo mundo, a plasticidade do viver vai contornar tudo isso, mas, né, vai aumentar R$10 no condomínio. Né? Então, eu acho que o problema da reflexão é que ela nos coloca num lugar desconfortável da corresponsabilidade. E eu acho que a gente muitas vezes escolhe viver num lugar onde a gente não quer se ver como vilão. Então, tem um cantor, compositor que eu gosto muito, é pouco conhecido, é amigo do meu sócio, do Alessandro Gruber, chamado Estevão Queiroga. Tem uma música que fala assim: ninguém é vilão na própria história que conta. Né? E quando a gente começa a refletir, a gente vai ter que se dar conta do mundo que a gente está gerando quando a gente vai para um grupo de WhatsApp e fala desde uma verdade em si. O certo é isto, o errado é aquilo. Que tipo de mundo que a gente gera? E a gente começa a se deparar com talvez um lugar onde a gente é essa pessoa que está construindo algo que não está fazendo bem para a gente, para a nossa família, para a nossa comunidade ao nosso redor, o que é bastante doloroso, essa descoberta. Eu comparo isso com um filme que eu acho incrível, embora tenha várias leituras, que é o Matrix, no Matrix, né? As tais das duas pílulas, né? Você pode escolher, só não vou chamar de Red Pill, porque o Red Pill foi para um lugar bem ruim, né? A gente não vai entrar aqui, abre um grande buraco negro na conversa, né? Mas assim, você tem a opção de viver um mundo onde a verdade é em si, está tudo, né? Tem um culpado externo, tem coisas que te dão certezas e seguranças. Você pode viver um mundo onde você vai ter que se perguntar a cada momento que mundo você está gerando através das suas crenças, dos seus atos, dos seus fazeres. O que isso te dá, esse segundo lugar te dá bastante liberdade, né? E te abre um campo de possibilidades de construção, de reflexão incrível, mas também te traz muita responsabilidade, o que pode ser bastante doloroso para muita gente que quer viver de uma maneira mais alienada, né? É mais confortável imaginar que você tem um responsável pelo sofrimento que você vive, do que você percebeu que você está conservando algo que também está gerando esse sofrimento. Então, eu tenho uma certa desesperança quando a gente entra nesse tema, porque quando eu olho ao meu redor, né, meu redor até próximo, meu círculo muito próximo,
eu vejo as pessoas sofrendo demais por ter que lidar com a sua corresponsabilidade pela vida que tem levado, pela construção dos mundos que tem levado. E tem optado, inconscientemente ou conscientemente, o caminho mais fácil do que o certo é isso, o errado é aquilo. Está vendo esse governo, a culpa é do outro governo, a culpa é do governo dos Estados Unidos, a culpa é do chinês, etc. Tal, e o meu mundo, né, eu não estou, de alguma forma, assumindo a responsabilidade pelo que eu estou fazendo, né, na relação com o porteiro do prédio, né, assim, aquela coisa do faz yoga no cumprimento do porteiro, etc. Tal. E eu fico, assim, desesperançoso, porque todos os incentivos culturais, né, reconhecendo que nós somos seres biológico-culturais, recompensam esse comportamento mais alienante, né, como se a gente realmente estivesse vivenciando aquilo que o Doc falava, né, nascemos como seres constitutivamente amorosos, né, seres homo sapiens amas, e estamos hoje vivendo uma cultura que está conservando um modo de viver que emerge um comportamento humano, uma subespécie humana, que é chamada de Homo sapiens homo aggressors, Homo sapiens amans arrogans. Né? E é como se eu estivesse vendo isso, eu fazendo parte disso, e talvez não conseguindo conservar também no meu viver um modo de operar que favoreça outra vez esse Homo sapiens amans se fortalecer no mundo, em detrimento esses modos de viver e conviver, né, que o arrogance, o aggressors, que me parecem modos que estão aparecendo de uma maneira mais forte, porque os incentivos também ajudam que esses arrogance e aggressors se fortaleçam, porque é bom ser a pessoa que sabe tudo, é bom bater na mesa e falar que agora a tarifa vai ser 25%, agora não sei o que lá. Parece que a gente está batendo palma para esses outros estímulos, né? Então eu estou trazendo um pouco minha desesperança aqui para ver se vocês mudam a minha imagem do mundo agora. Fazendo um gancho, né? Eu acho que isso no encontro com Maturana, né? Com a biologia cultural, uma das coisas que se transforma é que a gente perde a inocência, né? Então, tudo isso, né, se dá conta de que eu sou responsável pelo mundo que eu gero, ou pela cultura que eu realizo, né? Eu sou responsável. Né? Então, não sei, isso para mim foi... Não sei como foi para você. Não, fundamental. Né? Eu acho que, assim, tem uma coisa, né, que é respirar. Né? Eu acho que isso é uma coisa, para mim, muito importante. Que é toda vez que eu ouço alguma coisa, ao invés de falar, eu respiro. E no respirar, eu me dou conta se eu estou reagindo ou se eu vou falar alguma coisa que acrescente algo à conversação. E isso é uma coisa que para mim é inestimável, que eu aprendi no Maturana. Eu penso por imagens, é o jeito que eu formo o meu pensamento. Tudo eu tenho que formar uma imagem. E a imagem que eu formei para mim é que tem uma Waverly que fica sentada num banquinho aqui na minha cabeça. E essa Waverly fica olhando o que a Waverly está falando. E isso é simultâneo, é alguma coisa que eu consigo fazer, que eu comecei a fazer, que eu aprendi lá. O nome disso é Eu Observador. Eu Observador, exatamente. E poder fazer a reflexão no momento em que algo acontece, não esperar para fazer a reflexão depois, né, como a gente falava. Né? Então, e para fazer esse processo, para mim é muito importante o respirar. Eu acho que essa volúpia de responder imediatamente, né, de reagir ao que o outro está falando, não te leva a pensar nem no que o outro disse, nem a considerar o que o outro disse, nem a ver no que aquilo que o outro disse gatilhou em você, ou se conectou com a tua experiência.
certo? E faz da gente meros reprodutores de frases feitas, né? Vamos combinar. É um pouco do que a Ximena dizia, eu escuto ou eu me escuto, né? No sentido de que quando a outra pessoa está falando, eu já estou aqui, né? Fazendo todo o julgamento e pensando na resposta. Né? O Mariotti chamava isso de mecanismo concordo e discordo. Concordo e discordo. Isso, macaquinho, né? Então, acho que essa coisa que você traz, né? Que é poder tentar suspender o julgamento, né? Ou trazer um julgamento mínimo, né? Acho que suspender o julgamento não é uma coisa que está no meu domínio, né? É difícil. Mas buscar escutar sem essa conversa interna, né? Respirar, né? Para falar assim, o que tem para mim aí, né? O que Com certeza. Agora é interessante que a gente está, né, é o quarto episódio, a gente está conversando com uma pessoa que estudou primeiro o Maturana como bióloga, antes de estudar biologia cultural. E é curioso porque eu já tive entre biólogos e eles não tinham estudado o Maturana. Sim. E para mim é chocante, né? Porque eu conheci o Maturana como um biólogo, mas já na biologia cultural. E é interessante quando é como se para mim fosse meio óbvio que um biólogo estudaria Maturana pelo tamanho que o Maturana tem para mim, né? Então eu estou usando uma lente muito própria. Mas a minha dúvida, talvez a pergunta que eu faria para você, Vavi, o que mudou no seu olhar de bióloga depois que você teve essa convivência com ele? O que se deslocou nesse processo aí como uma pessoa que fez uma carreira, né, numa área correlata ao que o Doc desenvolveu, mas com uma abordagem, imagino, um pouco diferente da biologia tradicional, tanto é que quando eu converso com biólogos, entre aspas, tradicionais, não sei se tem essa expressão, mas é como se eu falasse alguém que não fizesse parte daquilo que um biólogo estudaria, né, estudar Humberto Maturana. Então, o que você sente que mudou, né, na sua visão de mundo, na sua forma de operar como bióloga, como acadêmica, ou como até uma pessoa inserida nas suas relações, que foi importante, talvez, que você gostaria de destacar? Eu acho que, assim, quando vocês falaram, né, quantas pessoas começam um curso e quantas pessoas terminam, né? É uma coisa da identidade. Eu acho que as coisas, elas acontecem... eu acredito muito em campos mórficos, né? Então você vai sendo atraído para determinados pontos. Eu nunca fui uma bióloga convencional, né? Eu tenho que dizer isso. E a biologia também é uma área ampla demais, né? As pessoas chamam de biologia coisas assim, às vezes muito distintas entre si. Até pelo próprio caminhar que a ciência tem, né, com uma coisa se desenvolvendo rapidamente, porque uma tecnologia favoreceu, outra mais devagar, uma sai de moda, outra entra em moda, sabe? Isso faz com que a gente chame de biologia um campo muito vasto e uma forma de abordar muito diferente. Se você vai pegar, por exemplo, alguém que trabalha com taxonomia e alguém que trabalha, um geneticista, o que eles têm em comum? Entendeu? E o meu lado, eu sempre fui uma pessoa que procurava entender o todo. Eu comecei a trabalhar quando eu me formei em biologia em 1980. E o meu trabalho de conclusão de curso, né, a minha monografia, foi sobre ecologia urbana. Ninguém falava de ecologia urbana naquela época, né? E aí, o que me levou a fazer biologia, eu morava e moro no ABC Paulista. E uma das coisas que eu nunca consegui entender enquanto adolescente, enquanto criança, eu ia muito para... Porque o ABC Paulista até hoje tem 56% da área coberta de Mata Atlântica.
E as pessoas que moram no ABC Paulista, elas enxergam aquela região como uma região industrial, que é o fim do mundo, que não tem nada de natureza, e tem muita natureza. Nascentes de água importantíssimas para a região metropolitana de São Paulo, Mata Atlântica e tudo mais. E eu, assim, criança, a gente ia meu avô morava na periferia, num sítio, né? E a gente passava o final de semana lá. E a convivência com aquela mata sempre foi para mim uma coisa muito rica. E eu ficava assim, como que as pessoas não conseguem enxergar isso? Né? E aí eu fui trabalhar com isso. Eu queria entender qual era o limite entre a floresta e a cidade e como que a gente interagia com isso. Isso daí na década de 80. Era um negócio que ninguém estava preocupado com isso. As pessoas estavam preocupadas. Faz um estudo de comunidade, faz a lista dos animais que tem lá, etc. E tal. Eu até fiz. Mas entender essa relação mais profunda. Porque para mim era muito claro que aquilo estava sendo destruído. E eu queria entender por que as pessoas estavam destruindo. E por que aquilo não tinha valor. Né? Então já parte daí essa inquietude de querer olhar para o todo, sabe? De não querer saber, essa espécie, e eu não estou colocando isso como algo menos importante, tá? Mas de saber, olha, essa espécie precisa disso, 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 disso. É um trabalho muito importante, mas não era a minha cabeça. Não era assim que eu pensava. E vejo o valor de quem faz isso também. E aí essa é a grande dificuldade para os outros biólogos, entendeu? Porque o Maturana, ele tem uma forma muito ampla e, ao mesmo tempo, o Maturana ele consegue responder uma pergunta que era uma pergunta que ninguém tinha respondido até então, que é o que é vida. Isso, para mim, quando eu entrei na biologia, né, eu falei, poxa, mas o que é vida? Né? E é uma pergunta, tem livros escritos sobre isso. Sobre o que é vida. E Maturana responde. Maturana e Varela respondem o que é vida. Né? Nesse processo da autopoiese. E ele faz uma pequena mudança na pergunta, né? Porque até então a pergunta era exatamente essa, né? O que é vida? Como se fosse um substantivo. E a pergunta, se não me salvo engano, né? O que deve ter se conservado ao longo da história da vida neste planeta, que até hoje a gente pode observar e a gente pode chamar de vida. E aí vem a autopoiese. É fantástico, né? Ele muda a pergunta. Porque ele olha de uma perspectiva maior. É incrível isso. Né? E ao mudar a pergunta e ao dar a explicação do que é vida, né, ele abre um horizonte de possibilidades muito grande. Né? E aí, por exemplo, eu me sentia muito à vontade, porque com a ecologia é assim. Você entra numa floresta e você não vai entender o nome daquela árvore. Tem importância? Tem, mas não é aquilo. Você tem que entender como ela se relaciona com todas as outras ao redor e com a comunidade de vida que se estabelece ao redor dela. Então, é um tipo de raciocínio que para mim era muito, eu diria que bem-vindo, entendeu? Quando uma coisa casa com a outra, né? Eu estava em busca disso e eu encontrei isso. Eu tinha discussões homéricas na universidade com a questão quando fazia mestrado, doutorado, com a questão do Darwin, né? E da teoria da evolução, porque tinha coisas que não dava para mim, etc. e tal. Maturana chega com a teoria da deriva e, de repente, eu me lembro, nos primeiros encontros, eu cheguei para ele na hora do intervalo e falei, olha, eu tenho esse problema. Eu sou biólogo, e essa coisa da teoria da evolução, do jeito que é contado, eu não... Ele chegou para mim e explicou a deriva, né, a teoria da deriva, né? E de repente aquilo foi fazendo tanto sentido para mim que eu me lembro que uma lágrima escorreu do rosto, porque aquilo para mim, de repente, era quase como entrar no hiperespaço, sabe? Romper uma barreira. E isso que ele fazia.
com relação a Darwin, né, a minha lembrança é que, né, sobrevive o mais apto. Não é né? isso. E ele diz o seguinte, né, que sobrevive o apto. E que a época que Darwin publicou era a época da Revolução Industrial. Né? Então, ele Humberto, mais funcional, né? na minha interpretação, né, faz uma defesa do Darwin, né, dizendo que provavelmente teve uma influência para colocar o mais, né, nesse contexto, né, num contexto da Revolução Industrial, enfim, daquilo que estava acontecendo no momento, e enfim. Eu sou meio obsessiva, sabe? Quando tem um assunto, eu vou procurando. Eu li todas as biografias possíveis que já saíram sobre Darwin. Eu li os livros que ele escreveu. E o Darwin foi extremamente corrompido. Não ele, né? Não estou falando dele. Ele foi uma pessoa que viveu numa época muito difícil. Ele foi formado como um capelão. E ele vai para a viagem do Beagle e começa a descobrir as coisas. Ele ficou guardando aquilo, ele ficou doente, inclusive doente fisicamente, porque ele se intitulava Capelão do Diabo. Porque o que ele tinha descoberto ia contra o que ele acreditava, o que toda aquela sociedade local acreditava. E ele demorou muito para colocar isso. E ele foi fazendo um monte de experimentos na casa dele. Nossa, é muito interessante ver a vida dele. E ele só coloca isso a público. Ele mandava para algumas pessoas, ele mantinha uma correspondência. Eu tenho um livro da correspondência de Darwin, para vocês terem ideia do tamanho da sua obsessão. Não, porque eu quero entender, sabe? Claro, eu tenho uma coisa assim, eu quero entender, né? E aí ele mandava trechos, entendeu? Muito cautelosamente, para ver o que as pessoas achavam e tal. E aí quando o Wallace aparece com a teoria pronta, manda para ele a teoria que ele também tinha escrito, aí ele publica. Só que nesse tempo ele tinha arrumado o que se chama em inglês watchdogs, que eram duas pessoas, principalmente dois pesquisadores que defendiam a ideia. E essas pessoas foram responsáveis por deturpar a ideia a partir do ideário, na época, do capitalismo nascente e da Revolução Industrial. Não foi ele. Se você lê os livros dele, de fato, em nenhum momento ele fala que a competição é a força motriz. Ele fala da cooperação. E isso me remete, né, a que essa, entre aspas, obsessão, né, para usar o termo que você usou, né, talvez na biologia cultural é aquilo que, né, da onde está falando, né? Deixa eu entender Darwin, né, para ver desde onde, né, qual é a construção, qual é o contexto, ou desde onde ele está dizendo, ou está sendo publicado o que disse, né? E aí você vai buscar isso, né? E aí o mundo se abre, né? Você não fica com uma verdade, né? Você tem a possibilidade de fazer essa reflexão e falar, putz, é assim que funciona. Eu gosto muito de pegar essa coisa da biologia cultural, né, essa transformação, e botar né, e trazer exemplos do viver cotidiano da gente, né? Senão fica estratosférico. Eu tive aula com Maturana. Eu não sei o quê. Aí fica bacana no currículo dele, né? Mas ele não faz essa reflexão, né? Que mundo eu estou gerando, né? E aí vai lá e fala assim, o Darwin falou isso, etc. Então, eu acho bacana isso. A gente está aqui, eu sempre sou o ditador do tempo, a gente está chegando no nosso tempo aqui, né? Fechando o 4º episódio, fechando a microsérie, e eu queria convidar vocês dois, eu vou iniciar, talvez alguma coisa que
né, voltando para a pergunta aqui, né, o que se transformou em cada um de nós na convivência com o Doc, para a gente talvez fazer uma pequena síntese aqui e deixar com uma mensagem final aqui para quem nos acompanha, eu vou dizer assim, da minha parte, e foi muito transformador, que né, fui inoculado, como diria acho que a Ximena, né, com o vírus da reflexão. Impressionante, né? Isso é incrível, é uma coisa que e assim eu percebo isso em todo o meu viver, né? Sobretudo no meu trabalho, né? Eu entro dentro de organizações onde a reflexão não está presente, então eu levo a reflexão e isso tem valor, por mais que tenha luta também contra ela. É muito interessante, né? Estou me contradizendo aqui, né? Assim, tem valor, porque é onde falta que tem valor. Sim. Se já está instalado lá, a gente nem sabe que a gente está, como aqui, né? Nesses 4 episódios a gente refletiu, nossa, olha só, né? E então, assim, para mim, coisa mais importante, que é uma forma que mudou na convivência com o Doc, com a biologia cultural, com Ximena, com vocês, né? Foi essa lógica da reflexão estar mais presente do que estava antes. Ela não está presente o tempo todo, né? Você também fez formação em teoria U, tal, de vez em quando eu estou no download mesmo, lá no piloto automático, está tudo certo. Estou vivendo a vida, mas quando ela está ali, quando ela é necessária, quando tem alguma dor de origem cultural, a gente trouxe isso, opa, eu preciso refletir. Alguma coisa aqui não está ornando, né? Alguma coisa aqui não está legal. Então, eu acho que isso, se eu pudesse agradecer ao Doc, nossa, isso daqui ficou comigo. E toda vez que eu acho que a gente se reúne para refletir, é como se ele está sendo honrado, né? Ele está sendo lembrado. Eu posso não falar o nome dele, mas eu sei que dentro de mim, nossa, isso daqui tem muito a ver com ele. Eu instalei isso, ou reinstalei isso. Estava guardado, estava em desuso, né? Porque não era valorizado. E, apesar dos estímulos ainda serem todos contrários, como eu falei antes, quando eu experimento isso, é como se fosse libertador outra vez, apesar de tudo, apesar de todos, apesar de tudo que acontece eventualmente ao meu redor, me estimular ao contrário, quando a reflexão se faz presente, eu volto a um estado que é o estado que eu gosto de viver, que é o estado de aprender, de refletir, de estar junto, de estar, né, de poder ter perspectivas diferentes, de estar convivendo, e é gostoso mesmo pensando diferente. Mas é isso. E você, Arthur, e talvez deixando... Não, ao contrário, você vai deixando você pronto. Eu acho que, assim, são tantos aprendizados que é bem difícil a gente resumir, mas a Baverly do Banquinho, para mim, é muito importante, sabe? O estar refletindo no momento em que está acontecendo, para mim é muito importante. Para mim é muito importante também aquela percepção do só existe o presente contínuo, mutante. Né? Acho que isso abre uma perspectiva muito ampla, porque é o aqui e o agora, é o viver o agora, viver o momento, sabendo que o que você chama de passado nada mais é do que você está lembrando no momento presente. E o que você chama de futuro não existe, nada mais é do que você está projetando. Então, é essa abertura para o mistério, essa abertura para viver o incerto, essa curiosidade imensa que eu trago desde criança, que vai morrer comigo, e que eu senti e que eu sinto ainda hoje, né? É engraçado, né? Você fala 5 anos que o Doc morreu, né? Ele nunca morreu para mim. Eu acho que ele nunca vai morrer, né? Porque eu sinto o Doc em mim, né? No que eu penso, na forma que eu olho para o mundo, e uma gratidão imensa, né? De poder ter tido esse privilégio, né? Toda vez que eu falo nisso, eu penso no privilégio de estar lá com ele, né? De estar testemunhando o processo e vivendo o processo junto. Eu me lembro que muitas vezes ele parava, ele passava na mesa assim, e me perguntava coisas de biologia, porque eu acho que naquela turma eu era a única bióloga. Eu acho que sim. Eu me lembro dele ter falado, um dia ele passou, você acha que formiga pensa?
Sabe, coisas assim inesperadas. Sensacional. E é isso que eu guardo dele, sabe? Uhum. Essa curiosidade imensa. E Muito esse bem. prazer de viver, de estar no momento presente, no contínuo, no tanto presente. Legal. Eu vou fazer aqui a menção, né? Eu conheci o Humberto já na fase biologia cultural, né? Então, a gente está hoje aqui lembrando, nem vou falar uma homenagem, que eu acho que seria muito pouco, né? A gente está lembrando, a gente está trazendo Humberto, né? E tem a Ximena que eles se transformaram na convivência também. Então aqui Humberto e Ximena fizeram uma revolução na minha vida, né? E não sei, é muito difícil dizer o Arthur era um antes e é outro depois, né? Porque seria fechar os olhos para a deriva natural do Arthur, né? Seria fechar os olhos para a história do Arthur, né? Mas tem uma importância muito, muito grande. Eu me reconheço e gosto do que eu vejo, né? Com esse Arthur Banquinho, que também faz parte da minha vida, né? E eu acho que o mais importante, né, a gente não tem essa oportunidade, mas seria perguntar para as pessoas que convivem comigo, Sim. né? Que transformação foi essa? Né? Se fazer uma microsérie. Se transformou em mim na convivência com Arthur Asnis. Pronto, olha aí. Você não vale. Mas, né, como foi a transformação na família, né? Como o Lucas veria isso, né? Como a Marina veria isso, o que diria a Marina, o que diria o Lucas, né? E por muito tempo eu fui eu trazia a biologia cultural como uma verdade, né, a ser aplicada, né? Eu me lembro uma vez que eu estava em Vancouver e eu tinha tido alguma coisa com a Marina, né, e eu escrevi uma carta um e-mail para ela, né? Aí ela me respondeu assim: pai, para de maturanizar, né? Então, assim, eu acho que, de fato, para responder o que se transformou na convivência com a biologia cultural, com o Humberto, com a Ximena, teria que ouvir a Denise, a Marina, o Lucas e outras pessoas do escritório e outras pessoas que conviveram comigo, né, desde antes, né, e poderiam dar um depoimento do Arthur que emergiu a partir disso, né? Então, mas sem dúvida nenhuma, a inoculação com o vírus da reflexão é sensacional. E uma coisa que eu aprendi, né, que a Ximena sempre trazia: eu não vou abrir a cabeça de ninguém que não quer. Ninguém tem o direito, né, de fazer isso. Exatamente. Ninguém tem o direito. Então, hoje eu digo assim, às vezes eu respondo quando me perguntam, né? Nem sempre eu trago, né? Porque às vezes as pessoas não querem ouvir. Então, esse é o conjunto. Eu podia falar aqui por mais umas 2 horas sobre como foi essa transformação. Um de nós, né? Bom, mais uma vez, muito obrigado, Vavi. Eu que Adorei estar agradeço. aqui com você, Eu conversando. que agradeço. Eu que agradeço mesmo. Obrigado. Muito bom. Meu querido parceiro aqui. Valeu. Obrigado. Eu acho que eu não sei se você contou para ela, mas ou você contou para as pessoas que nos ouvem, né? Surgiu à mesa, né? Comendo e bebendo,
Foi muito o que a gente fez no Chile. Isso. E aqui em São Paulo também. Surgiu essa ideia. Né? Surgiu essa ideia e aí, enfim, o mérito do Fábio de fazer ela acontecer, né? Com Porque certeza. na mesa, né, surgem muitas ideias, né? Às vezes o difícil é fazê-las acontecer e o Fábio é uma das transformações na biologia cultural, né? A minha amizade com ele, né? É verdade. E o Fábio fez acontecer. Eu sou muito grato a isso. Eu O Fábio realiza. Né? Eu gosto disso. Ele tem esse DNA. Eu também espero que vocês que tenham nos acompanhado aqui nos 4 episódios tenham experimentado um pouquinho o gostinho do que é essas transformações que nós vivenciamos com o Humberto Maturana, esse biólogo chileno, que foi tão importante para muitas pessoas, mas também para a ciência, para o pensamento complexo. Certamente foi importante para os amigos dele, para os alunos, para os familiares que vivenciaram a oportunidade de conviver com ele. Esse é o Age Free Road. Vocês sabem que aqui a gente não combate só o etarismo praticado contra os mais velhos, contra os mais novos, mas a gente também promove encontros entre gerações e é uma honra para mim poder ter sediado essas 4 conversas, lembrando uma pessoa que depois dos 80 anos foi me afetar, né? E foi dar aula até depois dos 90 anos, né? Com muita vivacidade, muita energia, muita alegria. Isso provoca esperança para todo mundo. Esperamos que todos nós envelhecemos, que isso é o melhor plano possível. A outra opção não é tão boa quanto essa. Espero que a gente possa envelhecer com saúde, com alegria e sempre refletindo sobre os mundos que a gente tem gerado através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, dos nossos fazeres. Muito obrigado e até logo mais. Tchau, tchau.